Então, vamos para a terceira parte. Falar um pouquinho sobre a internet, então, que é a grande interligação, né, de todos os computadores, né, ligando os computadores do mundo todo. Então, o que é a internet? Quem é o dono da internet? Tem algum dono? Como a gente já viu, não, né? A internet é simplesmente a interligação de todos os computadores. Então, não tem dono, a gente não paga pela utilização da internet, nós pagamos para estar por uma rede, né, para se conectar à rede de computadores, internet, né? Então, é uma rede de computadores, consiste em um ou mais computadores ligados entre si, né, tornando, ah, compartilhando, né, impressoras, trocando e-mails, enfim. E a internet é a maior conexão de redes de computadores, que permite a esses conexões de comunicação direta, né? Então, tem um caráter aberto, público, né, e conecta todos os organismos, né, empresas, educação, escolas, prefeituras, enfim, né, órgãos governamentais, todos os computadores são interligados numa única rede. A história da internet, né? Então, durante a Guerra Fria, né, grandes computadores eram espalhados pelos Estados Unidos e armazenavam informações estratégicas. E surgiu a ideia de interconectar os vários centros de computação. Então surgiu, né, a primeira rede que hoje nós chamamos de internet. Então, mesmo que um dos centros ou interconexões entre os dois fosse destruído, a conexão entre os demais não seria interrompida. Por quê? Porque existia várias conexões, né? É o conceito da internet de hoje, né? Quando um computador ele deixa de estar acessível na internet, né? Outros computadores ou outras redes, né, conseguem fazer esta comunicação. Então, a primeira internet, né, surgiu em 1970, com o Departamento de Defesa americano, através da ARPA, tá? E aí se iniciou a internet. Bom, a importância da internet. Hoje a gente não falar sobre a importância, não conseguimos viver, né? Todos os nossos sistemas são conectados à internet, né? Bancos, celulares, troca de informações. Então, acho que hoje é vital a existência da internet, né? E aí ele influencia em todos os aspectos de nossa vida, até mesmo na área de lazer, né? Hoje, quando a gente vai programar uma viagem, né, a gente já acessa a internet para saber mapas, para saber locais históricos, enfim, né, até mesmo no lazer inter, interfere, né, contribui com a utilização da internet. E aí, falando assim um pouquinho mais sobre o acesso à internet, né, o histórico, né, ele começou, né, no acesso dial-up. Não sei se alguém de vocês vai lembrar, ou através até de vídeos e filmes, né, mas o acesso à internet era inicialmente feito por conexões discadas, se tornavam muito lentas, instáveis, e um custo elevado, que era uma ligação telefônica e, naquela época, uma ligação telefônica custava caro. E depois surgiu a DSL, que eram conexões, né, é, já fixas, sem precisar discar, né, e naquela época era em torno de 2 megapixels, né, ou seja, era muito, 2 megabits, né, desculpa, que eram muito mais rápidos do que as conexões dial-up. E aí, obviamente, né, depois veio as conexões via satélite, via fibra, que se tornaram muito mais ágeis, né. Falando, então, nos dias atuais, né, a banda larga hoje
ela se utiliza de fibra ótica, né, com maior velocidade, maior estabilidade, internet via satélites, né, no caso da Starlinks, banda móvel de 3G, onde a velocidade e latência elas são muito mais maior qualidade, né? Então, falando mais um pouquinho da história, né? A partir de 1969, que surgiu a primeira internet, em 1990 já veio a ARPANET, né? E aí começou a crescer muito a partir daí, tá? Interligando vários pontos, né? No Brasil, então aqui é a primeira, né? E no Brasil chegou em 1988. Em 1989 foi criado a RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Isso foi um grande marco, porque a partir daí começou a se expandir muito a internet, né? Nas universidades, nas escolas, né? Com o backbone da RNP. E em 1995 foi criado o Comitê Gestor da Internet. E aí, essa RNP, né, nos dias atuais, obviamente que deve ter algumas atualizações já, né, principalmente em velocidade, ah, mas ela tem conexões aí com principalmente com os Estados Unidos, e distribui internet aí em muitos locais de forma gratuita para escolas, principalmente universidades. Bom, mas como é que funciona então a internet, né? Como é que funciona a net? Cada país tem um backbone que interliga outras redes através do TCP/IP. Provavelmente vocês já ouviram falar em IP no computador, TCP/IP. Eu já anteriormente falei que o roteador ele gera, mas o IP ele é um endereço de internet. Então, um exemplo, né? 192.168.1.5, tá? Então, esse é o endereço de IP, e aí existem servidores de nomes, ou seja, se dá um nome para esse IP, e aí a gente consegue, através da web, através de qualquer software de comunicação, né, www, chamar, por exemplo, quando fala assim, www.globo.com, quando tu digita esse endereço, né, e aí abre a página do globo.com, por trás disso tem um IP e um servidor de nomes que busca esse IP e traduz isso no IP e vai gerar, né, vai se conectar a um servidor lá do globo.com. Né? Por isso que tem o IP, né? E para finalizar, né, alguns serviços aqui, tem serviço lá do navegador que a gente conhece, né, disco virtual, mas falar um pouquinho aqui sobre o backbone de fibra ótica. Então, aqui só demonstrando, né, no Brasil, olha a quantidades de backbones, né? Todas essas figurinhas são backbones, são conexões com a Europa, com os Estados Unidos, com a América, entre outros países da América do Sul, América do Norte, né? Aqui um pouquinho mais as conexões do mundo todo, é só a quantidade de conexões, né? Com cabos submarinos, né? Que atravessam oceanos e interligam. Por isso que a gente consegue, né? Mandar um WhatsApp e chega de forma instantânea em alguém que está lá na Europa ou qualquer outro local do mundo. E novamente, né, as conexões, internet, elas são os backbones ligando os continentes. É aqui um exemplo, né, de uma manutenção aqui de um backbone no fundo do mar. É dessa forma que os cabos são distribuídos aí, né? E para finalizar, eu vou deixar aqui uma lista de exercício. Eu vou deixar aqui disponível aqui para após a finalização aqui das aulas, né? Vocês responderem, tá? Vai estar lá no
o Avro, ok?